Nessa aula, nós vamos conversar sobre cabos desbitolados. Convidei o engenheiro Luiz para falar sobre esse assunto, ele tem uma vasta experiência nisso. Esse é um trecho de uma aula que nós fizemos há um tempo atrás, quando ele trabalhava na Conduspar. Agora, eu vou trazer para você uma explicação sobre um problema que vem acontecendo em muitas regiões do Brasil, relacionada com cabos desbitolados, que apresentam um grave problema. Por quê? Se nós utilizarmos esse tipo de material em uma edificação, ela corre risco de um incêndio ou então de ter um choque elétrico pelo dano na isolação desse material, devido ao excesso de aquecimento. Com vocês agora, o engenheiro Luiz. Meu nome é Luiz Carlos, já trabalho nesse ramo de fabricação de condutores há 29 anos, tenho uma vasta experiência com isso, e hoje a gente está aqui para comentar sobre os cabos da linha Build Wire. Estou falando um pouco dessa linha de cabos de construção civil, da linha de Build Wire que a gente chama. Essa linha é uma linha bastante complexa, é uma linha que hoje no mercado ela tem uma possibilidade muito grande de o que a gente chama de comercialização de cabos fora do padrão normativo, a gente chama de desbitolado dentro do mercado de cabos. Recentemente nós fizemos aqui um trabalho junto com o Daniel, que estava realizando uma perícia elétrica, uma instalação, e ele solicitou nossa ajuda, nós prontamente, como uma empresa idônea, disponibilizamos todo o laboratório, toda a equipe do laboratório para ajudá-lo nessa análise. E ele trouxe alguns cabos que estavam instalados e apresentaram um problema nessa instalação. O material que ele trouxe aqui era um cabo 4mm, foram feitos todos os ensaios e após todas as análises, ele tem todos os laudos que nós emitimos aqui. Esse cabo 4mm, quando ele foi emitido o laudo, o condutor correspondia a um cabo 1,5mm, ou seja, ele estava sendo comercializado, gravado e instalado com 4mm e na realidade ele era um cabo 1,5mm. É uma briga que os grandes fabricantes idôneos têm, né? Inclusive as empresas são associadas a um sindicato que chama-se Qualifil, onde todas as denúncias de material que é encontrado no mercado ruim ou de titulado ou de categoria duvidosa pode ser denunciado a esse organismo, o qual vai promover junto ao Inmetro e as entidades cabíveis a investigação e a verificação dessa idoneidade. As empresas idôneas que trabalham com a construção dos cabos que, dentro do padrão normativo, utilizam produtos de qualidade, não só a questão do metal, que nesse caso é o cobre, mas também o PVC. Então, cada tipo de condutor tem um peso específico variando. Se for verificado nas tabelas normativas de cada fabricante idôneo, vai se perceber que existe um peso bem parecido. Por exemplo, um cabo 6mm, ele vai girar em torno de 6,12 kg a 6,3 kg por cada rolinho de 100 metros. Esse é o padrão de um cabo nessa linha. Por quê? O peso do cobre é o mais representativo. Então, se o cabo estiver muito abaixo do peso normativo, ele pode ser considerado um cabo desbitolado. Algumas empresas que produzem e comercializam cabo fora do padrão, elas usam um artifício muito crítico, que é a seguinte situação. Um cabo normativo, ele tem uma espessura mínima do elemento plastificante, nesse caso é um PVC, que as empresas idôneas utilizam de boa qualidade, uma espessura específica em torno de 0,8 milímetros de espessura. Ou seja, a área externa, a espessura externa em volta do condutor tem em torno de 0,8, que garante toda a segurança para as instalações e a resistência de isolamento necessária para que esse cabo tenha uma proteção de temperatura e tenha a proteção necessária contra curto-circuito ou choques eventuais. Quando uma empresa utiliza uma quantidade menor de cobre, o condutor fica menor. E a espessura ela é aumentada para que o rolo, a aparência do rolo final, aqui tem um rolo de um cabo 1mm, por exemplo, você vai verificar que todos eles têm essa mesma aparência. Então, num cabo desbitolado, a quantidade de cobre é menor, eles aumentam a quantidade de PVC, que é um composto barato, para que o dimensional final do cabo fique bem parecido e não seja visualmente identificado. Como identificar um cabo desbitolado? Olhando pela interseção inicial do cabo, abrindo a embalagem, olhando a quantidade de cobre, comparando com o que você tem do duvidoso com um fabricante idôneo. Então é perceptível. Quando você tem uma quantidade de plástico muito grande, significa que o plástico está compensando a quantidade de cobre que está nesse condutor. A questão da medição, para você saber se um condutor de cobre ele atende às características, só tem um ensaio que é feito, mas ele é um pouco complexo para fazer em campo. Seria o ensaio de resistência ômica, ou seja, é um ensaio que vai determinar se aquela quantidade de cobre que está existente num condutor, ela realmente atende a característica padrão de resistência ômica, que vai dar um inverso, que seria a condutividade necessária para que aquele condutor seja instalado com segurança dentro dos padrões normativos que requerem uma instalação. Um outro ponto que é bastante interessante, as empresas idôneas, ela tem um selo de identificação, uma etiqueta de identificação, onde consta nessa etiqueta de identificação o quesito de segurança,
ela tem um organismo certificador, no caso da Conduspar é a UL, esse organismo, ele faz a certificação do produto, ele coleta o nosso produto do mercado uma vez a cada 6 meses e faz os ensaios e emite para o Inmetro a liberação por mais 6 meses de comercialização, isso todas as empresas idôneas. Existe um selo do Inmetro e um número, que é um número do produto dessa empresa, no caso o nosso aqui, certificado, que ele é um número rastreável dentro do site do Inmetro. E se vocês verificarem, dentro da etiqueta tem alguns parâmetros que são normativos, o peso é um dos parâmetros normativos. Então, a checagem do peso é muito fácil de ser verificada. Você pode checar o peso, até por comparação entre uma bitola e outra, um cabo de um fornecedor duvidoso ou um fornecedor idôneo pode ser checada pela a questão do peso. Esse cabo, por norma, ele tem alguns requisitos que tem que ser marcados ao longo do condutor. Na cobertura tem que ter algumas marcações. Então, nessa marcação tem que estar a bitola do cabo, se é um cabo 1,5, tem que estar cabo condutor 2,5 milímetros quadrados, o número da norma que rege esse cabo, o número da OCP, que é o número do meu cabo, é esse número que está aqui, ele vai gravado no cabo também, e a sequência de gravação ela tem um distanciamento. Ele tem que estar dentro desse distanciamento padrão. Na própria embalagem, ela tem que ter o selo do Inmetro também, que é um requisito de uma portaria do Inmetro. Como eu já comentei, né, qualquer dúvida e qualquer questão que seja relacionada ao condutor que está sendo comercializado em qualquer loja ou qualquer distribuidora, ela pode ser checada a idoneidade do fornecedor e se existe alguma denúncia ou se existe alguma investigação em curso nesse organismo que eu comentei com vocês inicialmente, Qualifil. As empresas que fabricam e trabalham com idoneidade, ela possui um sistema de qualidade bastante complexo, com equipamentos modernos, com extrusoras modernas. Por exemplo, a checagem da idoneidade do isolamento é feita em linha. Ela é feita em linha na extrusora, depois é feita em linha novamente no momento do corte. Existem alguns ensaios de rotinas que são feitos toda a produção, as amostras são retiradas e enviadas ao laboratório central que é dentro da empresa, onde é feita toda a checagem de tensão aplicada para ver se o isolamento está homogêneo e atende aos requisitos de norma. É aplicado 2.500 volts nesse cabo dentro de um tanque de água, um tanque de água aterrado. É medida a resistência do isolamento após essa aplicação de tensão e é medida a resistência ômica. Então, qualquer parâmetro desse que estiver fora ou duvidoso, esse material ele é descartado, ele não é comercializado. Ao contrário das empresas que não são idôneas, ela fabrica e põe no mercado de qualquer forma. A única situação de checagem, realmente, infelizmente, é a quantidade de cobre contido. A contagem dos filamentos, cada condutor flexível ele tem uma formação por norma. O que os fabricantes desbitolados estão fazendo? Se os fabricantes padrões utilizam 20 filamentos por construção, eles acabam utilizando 20 filamentos também. Só que o dimensional do filamento é menor. Então, quando você faz a contagem dos filamentos, só tem 20. Mas ele está mais fino. Eles vão alegar que houve uma troca de gravação e aquele cabo era para ser um 1,5 e foi gravado como um 2,5. Então, esse é um artifício que eles sempre utilizam. Eles estão mantendo a quantidade de fios bem parecida com a quantidade de fios que os grandes fabricantes fazem, justamente para que não tenha uma discrepância muito grande nessa construção. Se a empresa usa 300 fios para fazer um cabo 16 milímetros, por exemplo, eles vão usar 300 fios também para fazer o 16 milímetros, só que com o diâmetro do fio menor, o que torna o condutor desbitolado. Nós estivemos fazendo uma série de trabalhos aqui internamente, de verificações e checagem, e verificamos alguns cabos, por exemplo, 2,5 milímetros, e quando você vai fazer o cálculo da seção transversal desse condutor, a gente encontra 1,2, 1,1, já chegamos a encontrar 0,73 para um cabo 2,5. Se houver uma instalação de um cabo 2,5, que você demanda uma corrente elétrica, e na realidade você está instalando um cabo 1,2, esse condutor ele vai ter uma vida muito curta, muitas das vezes ele não vai ter problema na energização, ele vai ter problema durante o uso, à medida que você vai colocando carga, isso vai gerar uma sobrecarga com aquecimento, possível incêndio. O cobre, ele é uma commodity, ou seja, ele é preço específico para todo mundo. Ninguém compra cobre mais barato. Então é impossível que se tenha diferença muito grande de preços no mercado em virtude dessa questão do cobre. E um outro ponto muito crítico, por exemplo, nós usamos PVC, que é o composto plástico, de uma empresa idônea e uma empresa
é homologada e certificada. Se você está comprando um cabo que é desbitolado, então usando um cobre que tem uma quantidade menor, fatalmente o PVC, como ele vai colocar mais PVC para o cabo ficar do mesmo tamanho do outro, ele pode estar usando um PVC de baixa qualidade. Isso degrada com muito mais facilidade e é um outro ponto muito crítico para esses cabos desbitolados no mercado. A diferença entre um condutor bom e um condutor desbitolado, a durabilidade de um condutor desse, quando bem instalado e atendendo todos os requisitos do projeto. Quando eu falo todos os requisitos do projeto, porque é um conjunto de informações, né? Você tem todos os cálculos de projeto e a instalação atende todos os requisitos do projeto. O uso está dentro do que está instalado e que está dentro do requisito do projeto. Quando você tem todos esses pontos interligados, um condutor em uma residência ele deve durar em torno de 20 anos sem apresentar nenhum problema. Isso com uma longevidade bem maior. Na utilização de um cabo desbitolado, você pode trazer essa longevidade de uma instalação elétrica para os próximos 24 meses, por exemplo. Uma das falhas que uma instalação elétrica mal dimensionada gera, se ela tem uma demanda de corrente elétrica estabelecida e você está utilizando essa mesma corrente, mas num condutor menor, ele vai gerar um efeito Joule muito maior do que o estabelecido em projeto. Ou seja, o cabo vai aquecer. Para a gente, como fabricante, é um problema muito sério também, não só para quem compra, né? A gente tem pena de quem compra cabos desbitolados, porque o problema vai ser sério logo na frente. Temos também uma live que nós fizemos para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Grande abraço e até a próxima aula.